Salve amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma escola dominical. Nesta manhã vamos falar sobre a armadura de Deus. Diante de tudo que está acontecendo, é necessário nós estarmos revestidos da armadura de Deus para suportarmos todas as adversidades que nós estamos enfrentando nesses dias difíceis. É necessário nós entendermos a importância de nós sermos revestidos com essa armadura. Lembrando, irmãos, que essa armadura está disponível a todos aqueles que crerem, mas é necessário nós buscarmos, é necessário nós tomarmos posse, é necessário nós nos santificarmos, é necessário nós tomarmos posição. Amém? Vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Santo Deus de Israel, está os teus servos e tuas servas, Jesus. Tu conheces o deitar, o levantar deles, tu tem visto as aflições que teus servos têm enfrentado, Jesus. Que o Senhor, através desse estudo, possa edificar teus servos, que teus servos venham crer no Deus do impossível, Jesus. Um Deus que protege, guarda, liberta, transforma, cura, restaura, edifica, fortalece. Um Deus que faz tudo novo se assim for necessário. Um Deus que nos liberta das nossas vontades, desejos, anseios. Um Deus que nos liberta dos vícios malditos. Um Deus que restaura a nossa saúde. Um Deus que traz à existência aquilo que nós precisamos e necessitamos. Nesta manhã precisamos de fé, Jesus, pois sem fé é impossível agradar o Senhor. Necessitamos cada vez mais de Ti nas nossas vidas. Que ao estudarmos esse estudo, nada nem ninguém possa impedir o nosso aprendizado, possa impedir de nós tomarmos posse dessa palavra. Que o Senhor venha nos edificar, nos fortalecer, nos abençoar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias. Efésios 6, do verso 10 ao 17. Efésios 6, do verso 10 ao 17. Uma palavra muito conhecida, mas é uma palavra que nós precisamos muito nos dias de hoje. Amém? Nos diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo, dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Nos primeiros versículos de Efésios 6:10, nos fala sobre que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Infelizmente, muitos servos do Senhor ainda não entendeu que não é seu vizinho que te persegue, não é o seu irmão que está te perseguindo, não é a sua esposa que está te perseguindo, ou seu marido. É o inimigo que tem muitas das vezes usado essas pessoas. Não estou dizendo que essas pessoas estão endemoniadas, mas o inimigo também usa pessoas. E como usa? Se você não amadurecer para entender que assim como há pessoas que buscam a Deus e dão lugar a Deus e querem ser edificados por Deus, há pessoas que não querem saber de Deus. Então quem o inimigo vai usar? E mesmo você buscando, adorando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor, se você der brecha, o inimigo pode te usar também, viu? Nessa passagem nos mostra o quanto é importante, e já fala aqui, para suportar os dias maus. Irmãos, o que é preciso para nós enxergarmos que os dias são maus? O que é necessário nós contemplarmos mais para nós vermos que a vinda do Filho do Homem já está próxima, a vinda de Jesus Cristo já está próxima. Muitas coisas já estão acontecendo pelo mundo afora e nós precisamos despertar cada vez mais para entendermos e glorificar o nome do Senhor. Amém? Vertidos para o sucesso. Abram vossas Bíblias aí. Romanos 12. Livro de Romanos. Desculpa, 12 não, Romanos 13. Romanos 13, verso 12. Aleluias, glória a Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Romanos 13, 12. Aleluias. A noite vai passando e chegando ao seu final,
o dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revestimos da armadura da luz. Abram aí Jeremias 46, livro de Jeremias 46, a partir do verso 3. Nos diz assim: preparai os escudos, tanto os grandes como os pequenos, e marchai em direção ao campo de batalha. Cavaleiros, aparelhai vossas cavalgaduras e montai, colocai os capacetes e dai lustro nas lanças, vestivos de couraças. Só até aqui. O propósito desse estudo bíblico é considerar e meditar sobre o significado das Escrituras para cada elemento da armadura completa de Deus, de forma que possamos permanecer de pé, firmes na batalha da vida. Abram vossas Bíblias, Provérbios 20. Provérbios 20, 18. Provérbios 20, 18. Diz assim: os planos realizados mediante sábios conselhos têm bom êxito. Mesmo na guerra é necessário uma boa estratégia. Todos nós sabemos que muitos de nós estamos em batalhas. Quem tem sido o seu conselheiro? Quem tem sido o seu ajudador? Quem tem sido o seu auxiliador? Com que você está alimentando a sua mente? Para se tornar armadura, essa armadura tem que vir através da palavra do Senhor. E para você se tornar sábio, também vem pela palavra do Senhor. Tudo, na verdade, na vida do crente, vem através da palavra do Senhor. Na verdade, tudo que foi feito no mundo foi através da palavra do Senhor. E haja luz, houve luz. Haja separação entre a água e a terra, e houve a separação entre a água e a terra. Tudo foi feito pela palavra de Deus. Então não menospreze a arma mais poderosa que você tem nas suas mãos, que é a palavra de Deus. Por isso que a palavra nos ensina: meditar de dia e de noite. Meditar não é ler. Meditar é você ler, reler, absorver, tomar posse. É isso, amém? Abram vossas Bíblias. 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, 14, 8. Livro de 1 Coríntios. Aleluias, glória a Deus. Primeira Coríntios 14, verso 8. Diz assim: e mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Muitas pessoas estão atrás de sinais e buscando sinais para ir para a batalha, mas a batalha já está aí, irmãos. A batalha para nós resistirmos à vontade da carne, a batalha para nós resistirmos às coisas que há no mundo, a batalha para nós resistirmos àquilo que o inimigo tem nos oferecido dia após dia, a batalha que o inimigo tem lançado contra nossas mentes, ansiedade, depressão, tristeza, angústia, lamentações, uma série de coisas que o inimigo tem colocado em nossas mentes. E muitas das vezes nós damos mais crédito ao que ele tem falado do que tomarmos posse da palavra de Deus. Muitas das vezes a indagação que ele coloca na nossa mente é: está valendo a pena servir a Deus? Pois sempre valerá a pena servir a Deus. Pois a nossa vida não se resume ao que está aqui, a este mundo. A nossa vida se resume aonde nós vamos morar na eternidade. Amém? Fique firme. Apocalipse 6, verso 17. Apocalipse 6, verso 17. Aleluia, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Porquanto, eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Lucas 21, 36 também nos fala sobre isso.
para nós estarmos firmes. Lucas 6, não, desculpa, Lucas 21. Lucas 21, 36. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer, e apresentai-vos em pé diante do Filho do Homem. Primeiro Coríntios 10, livro de 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 10, do verso 12 e 13. 1 Coríntios 10. Aleluia, seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Louvado e glorificado. 1 Coríntios 10, verso 12 e 13. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Então é necessário, irmãos, antes de tudo, nós estarmos firmes. Estarmos firmes. Judas, lá perto de Apocalipse, 1:24. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem mácula e com grande júbilo perante a sua glória. Irmãos, Ele é poderoso para não permitir que nós vimos a cair, mas é necessário você e eu pedirmos ao Senhor: Senhor, nos dê livramento, Senhor, nos guarda, Senhor, nos protege, Senhor, nos abençoe. Amém? Tiago 4, versículo 7. Tiago 4, verso 7. Tiago 4, verso 7. Diz assim: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora vamos estudar sobre o cinturão da verdade. Abram vossas Bíblias, Efésios 6,14. Efésios 6, verso 14. Estai, portanto, firme, fazendo em volta da cintura, estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e revestido a couraça da justiça. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isaías 11, verso 5. Isaías 11, verso 5. A justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade em seu cinturão. Êxodo 12, verso 11. Êxodo 12, verso 11. Diz assim: ao comer estáis prontos para partir, cinto atalado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Livro de 1 Reis, 18:46. Livro de 1 Reis, 18:46. Então, o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo a sua capa com um cinto,
correu com força extraordinária à frente de Acabe, com todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel. Olha só, Efésios 4, 25. Efésios, livro de Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Rei Stedman, nenhum cristão tem o direito a uma vida particular. Nossas vidas devem ser vividas abertamente perante todos os homens, transparente, um espetáculo para o mundo inteiro. Não temos vidas particulares, nem devemos esperar uma. Isto é básica e fundamentalmente errado. Os cristãos devem ser uma demonstração da verdade. Você tem sido verdade em suas amizades, em seus relacionamentos, no seu trabalho, no colégio, na igreja, onde você tem andado? Você tem sido a verdade? Você tem sido exemplo para outras pessoas? Pais, vocês têm falado a verdade aos seus filhos? Filhos, vocês têm falado a verdade aos vossos pais? Então, é necessário nós nos revestirmos do cinturão da verdade. Amém? João 4, 24. Livro de João 4. Verso 24. Diz assim: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Colossenses 3, livro de Colossenses 3, do verso 8 ao 10. Amém? Nos diz assim: Mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes ao falar, ou seja, palavrões, xingamentos. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem que os criou. Então, para nós termos o cinturão da verdade, nós temos que estar enquadrado em tudo isso que foi lido através da palavra de Deus. Amém? Primeira Tessalonicenses 2, 10. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vós, os que credes. Então, nesse momento, você faz a seguinte indagação: eu tenho estado com o cinto da verdade? Na minha vida, o cinto da verdade se faz presente? Eu não estou aqui para te apontar, eu não estou aqui para te julgar, eu muito menos estou aqui para te condenar. Eu estou aqui abrindo os teus olhos e os meus olhos para entendermos o quanto que é necessário nós termos o cinto da verdade. Porque sem esse cinto da verdade, uma parte da armadura vai faltar. E essa falta pode fazer com que você venha a ser ferido e até mesmo morto. Amém? A couraça da justiça. Abram vossas Bíblias em Filipenses 3, 9. Livro de Filipenses 3, 9. Diz assim:
E se encontrando nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é otorgada por Deus mediante a fé. Isaías 59, do verso 16 ao 17. Isaías 59, do verso 16 ao 17. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Isaías 59. Aleluia, glória a Deus. Isaías 59, versos 16 e 17. Amém? Nos diz assim: ele viu que não havia ninguém, admirou-se de que ninguém tivesse coragem de intervir e fazer o que é certo. Então usou o seu próprio braço para fazer livramento e a sua retidão como apoio. Empunhou a sua justiça como couraça contra os ataques. Colocou na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança, envolveu-se de zelo como uma capa. Êxodo 28, livro de Êxodo 28, 15. Aleluia, Senhor. Êxodo 28, 15. Farás o peitoral do julgamento, tu farás artisticamente bordado como um colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fio de ouro e fio de tecido azul celestes, púrpura, escarlate e carmesim. Primeira Reis 3:9. Livro de Primeira Reis 3:9. Dá, portanto, o teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que... É isso mesmo. Dai, portanto, ao teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti, pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar o teu grande povo? Se muitos governantes tivessem a preocupação como Salomão teve, nesse momento aqui, muitas coisas estariam de uma forma diferente. Salmo 94, 15. Livro de Salmo 94, 15. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Salmo 94, 15. Voltará a haver justiça nos vereditos, e todos os retos de coração a seguirão. Provérbios 2, do verso 6 ao 9. Provérbios 2, do verso 6 ao 9. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver na integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho de seus santos. Deste modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão, aprenderás o caminho do bem. Você tem se revestido da couraça da justiça, irmãos? Ao lermos esses versículos, examine-se. Veja como é que está a sua vida. Você tem levantado falsos testemunhos? Você tem participado de coisas que não glorificam o nome do Senhor? Pelo contrário, faz com que a gente venha manchar o nome do Senhor. Se você não tem vestido a couraça da justiça, busque isso urgentemente para a sua vida, porque todo cristão necessita ter a armadura de Deus, amém? Firmados no Evangelho. Efésios 6,15. E calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz.
Romanos 10:15. E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés do que anuncia as boas novas. Imagine-se de pé e descalço numa região árida, cheia de pedras como do Oriente Médio. Você até pode se mover, só que com muito cuidado. Contudo, sem sapatos, você seria inútil no dia de uma batalha. O peso das outras peças da armadura só fariam seus pés mais sensíveis se você não tivesse proteção. Você seria um alvo fácil para o inimigo, pois não teria agilidade e estaria estremecendo de dor cada vez que tentasse se mover. Por isso é essencial ter nossos pés calçados com o Evangelho da paz. Ora, se vos lembro, irmãos, o Evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, no qual perseverais, pelo o qual também sois salvos, se é que conservais tal como vos anunciei, se não é o que credes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Livro de 1 Coríntios 15, do verso 1 ao 4. Este é o Evangelho que recebemos. É tolice para muitos uma vida e luz para aqueles que acreditam. É tolice para muitos, mas é vida e luz para aqueles que acreditam nele e desejam seguir e ser incluídos na morte de Cristo. Na prática, o Evangelho significa que estamos mortos para uma vida própria, com todas as suas concupiscências e instintos vivos, com uma nova vida em Cristo. A dificuldade que nós enfrentamos, a sociedade no dia de hoje enfrenta, e principalmente os servos do Senhor, é de não querer ter uma vida nova com Cristo, continuar com a velha vida que já tinha, buscar uma vida só de interesses próprios, buscar uma vida só para realizações pessoais e não voltada à vida espiritual. E então reveja seus conceitos, reveja as suas afirmações que você tem seguido e viva segundo o que o Senhor. Não lute contra o Senhor, é uma guerra perdida. Você só vai perder tempo, porque quando o Senhor quiser te chamar, Ele te chama. As boas novas são a que consideramos. As boas novas são que, ao considerarmos nós, homens mortos em Cristo, podemos ser colocados em paz com Deus e em Cristo. Se realmente tivermos morrido para o eu, com o tempo, os nossos instintos estarão mortos como para as pedras, vidros e espinhos deste mundo que costuma nos ferir. Aqueles firmes no Evangelho não reagirão à carne, ao invés disso, serão movidos pelo Espírito de Deus com um desprezo protegido para tais considerações carnais, sendo protegidos pelos sapatos da morte, sepultados e ressurreição de Cristo, que é o Evangelho que traz paz. Muitos cristãos nos dias de hoje têm clamado ao Senhor pedindo paz, mas é o Evangelho que te traz a paz. Falta você passar a meditar mais na palavra do Senhor. É impossível você não meditar na palavra do Senhor e sua vida não ser restaurada, sua vida não ser mudada. A dificuldade é que muitos querem estar servindo a dois senhores, o mundo e as coisas que estão aqui. E aí não tem como você ter a paz que vem de Cristo, infelizmente. Mas é necessário você acordar e lembrar que você precisa ter essa paz. Muitas doenças psicológicas vêm porque nós não temos paz. Então é tempo de nós despertarmos, amém? Livro de 1 Pedro 2,11. Amados, exortai-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos advertenhais das concupiscências da carne, as quais combate contra a alma. Gálatas 5, versículo 16 e 17. Gálatas 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai pelo Espírito, não haver de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne.
e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Nossa maior batalha, irmãos, está na nossa carne. Muitas das vezes nós levantamos e decidimos orar, fazer propósito, buscar o Senhor, e a nossa carne quer descansar, quer fazer outras coisas, uma série de coisas. Então a nossa batalha começa com a nossa própria carne. Infelizmente, muitos de nós têm deixado se levar pela carne. A carne tem mais poder, a carne tem tido mais poder na vida dessa pessoa do que o Espírito Santo sobre essa vida. E é necessário nós estarmos com o Espírito cheio da presença de Deus, amém? Pois os que são segundo a carne, inclinam-se para as tais coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade pode ser. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele dos mortos ressuscitou a Cristo, Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que vos habita. Porquanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, haver de morrer. Mas pelo Espírito mortificados as obras do corpo, vivereis. Romanos 8, do verso 5 ao 11. Agora, Isaías 52, do verso 7 ao 8. Porquanto o meu povo saberá o meu nome, porquanto saberá que aquele dia sou eu que vos falo. Eis-me aqui, quão formosos são sobre os montes, são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. A paz que você almeja, a paz que você busca só se encontra em Jesus Cristo. Nos últimos dias nós temos ouvido de muitas pessoas: eu preciso voltar ao templo, eu preciso voltar à igreja para ter paz. Na verdade, isso está errado. Está errado. Porque o cristão, lembrando primeiramente que a igreja somos nós, e o cristão deve ter paz em qualquer lugar, seja no seu trabalho, seja no ônibus, seja onde ele estiver, ele tem que ter paz. Ele tem que buscar a paz que vem de Deus. É isso que ele tem faltado muitas das vezes. Você tem buscado a paz que vem de Deus através da sua palavra, ou você tem se alimentado com coisas da carne? Essa é a seguinte indagação que você deve fazer a você mesmo, amém? O capacete da salvação, Jesus. Isaías 59, do verso 16 ao 17, diz assim: E viu que ninguém havia, e se maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo seu próprio braço lhe trouxe a salvação, a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. 1 Tessalonicenses 5,8. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, revestimos-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Ó Senhor, Salmo 140, verso 7. Salmo 140, verso 7. Ó Senhor, meu forte libertador, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Jesus, Yeshua em hebraico significa salvação. Salvação é Jesus Cristo. Colossenses 1,18. Colossenses 1,18. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja.
é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Livro de 1 Coríntios 2,16. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua presença. 1 Coríntios 2,16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possais instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Filipenses 2:5. Aleluias, glória a Deus. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ora, 1 Pedro 4:1. 1 Pedro 4:1. Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, amai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. 2 Coríntios 10, versos 3 ao 5. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo baluarte que ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Qual o raciocínio que você tem levado em sua vida? Esse raciocínio é segundo as Escrituras, é segundo a palavra de Deus, ou é o seu próprio raciocínio? Lembrando que, assim como o coração é enganoso, a tua mente também pode estar te enganando, amém? Efésios 4, do verso 14 ao 16. Para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia atendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, o qual o corpo inteiro tem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A espada do Espírito. A espada do Espírito. Abram vossas Bíblias, Isaías 49:2. Isaías 49:2. E fez a minha boca qual espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me qual uma flecha polida e me encobriu com uma aljava. Para os cristãos, armados para a defesa da batalha, o apóstolo recomenda somente uma única arma de ataque, mas ela é suficiente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela põe por terra e mortifica desejos maus, pensamentos de blasfêmia, conforme eles surgem em nós, e responde à descrença e ao erro conforme eles atacam por fora. Um único texto, bem entendido e aplicado corretamente, destrói de uma única vez a tentação ou uma objeção e põe por terra o mais incrível dos adversários. Hebreus 4, do verso 12 ao 13. Hebreus 4, do verso 12 ao 13. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. 2 Coríntios 6, 7. 2 Coríntios 6, 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Salmo 149, do versos 4 ao 6. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adorna os mansos com a salvação, exultem de glória os santos, cante de alegria os seus leitos, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e na sua mão a espada de dois gumes. O que tem estado na sua mão? O que tem estado na sua mão? Muitas das vezes eu vou te dizer uma coisa
direta e objetiva, sem rodeios. Você tem largado de estar com a espada na sua mão para estar com o celular. Nada contra, porque a tecnologia hoje, até através da tecnologia que está sendo gravado os cultos e tudo isso. Mas não pode ser o alicerce para a minha vida. Não pode permanecer o tempo todo na minha mão. A palavra do Senhor tem que estar em todo o tempo nas minhas mãos. Como é que eu vou tomar posse das promessas de Deus? Como é que eu vou saber, primeiramente, quais são as promessas de Deus para a minha vida se eu não conhecer a palavra de Deus? Como é que ela vai ter poder de destruir meus inimigos se eu não conheço? Então, reflita sobre isso também. O escudo da fé. Abram vossas Bíblias em Efésios 6,16. Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Salmo 35, do 1 ao 3, e depois o verso 9. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Combate contra os que me combatem. Pega do escudo e do pavês, e levanta-me em meu socorro. Tira da lança e do dardo contra os que me perseguem. Dizei a minha alma, eu sou a tua salvação. Então minha alma se regozijará no Senhor, exultará na sua salvação. Salmo 3, versos 2 e 3. Muitos são os que dizem de mim, não há socorro para eles em Deus, mas tu, Senhor, és o escudo ao redor de mim, a minha glória, aquele que exulta a minha cabeça. 1 Pedro 1,5. Que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação que está preparada para revelar no último tempo. Salmo 33, 20. A nossa alma espera no Senhor, Ele é nosso auxílio e o nosso escudo. 1 Timóteo 6,12. 1 Timóteo 6,12. Peleja a boa peleja da fé, apodera-se da vida eterna, para o qual foste chamado, tendo já feito uma boa confissão diante de muitas testemunhas. Primeira Epístola de 1 João 5, verso 4 e 5. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Provérbios 30, verso 5. Provérbios 30, verso 5. Toda a palavra de Deus é pura. Ela é um escudo para os que neles confiam. Sejam fortes no Senhor, pelo poder da graça. 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13. Vigiais, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, sedes fortes. 2 Timóteo 2,1. Livro de 2 Timóteo 2,1. Tu, pois, meu filho, fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Efésios 3,7. Do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Colossenses 1:11. Corroboradores com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e unanimidade com gozo. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A batalha pertence ao Senhor. 1 Samuel 17:47, que é Davi falando a Golias, para que toda essa assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. Deuteronômio 20, do verso 3 e 4. E lhe dirás: ouvi, e Israel, vós está hoje para entrar na peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração,
Não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco e peleja por vós contra os vossos inimigos para os salvar. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glorificado seja o teu santo nome. Salmo 18, do verso 32 ao 35. Ele é o Deus que cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Faz os meus pés como os das costas e me coloca em segurança aos meus lugares altos. Adestra as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me sustém e a tua clemência me engrandece. Zacarias 4:6. Ele me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, através da palavra de Deus, nós podemos ver a importância de nós sermos revestidos com a armadura do Senhor. E se você atentou bem para esse estudo, tudo se baseia na palavra de Deus, se baseia na persistência, na obediência, se baseia na transformação que tem que haver em nossas vidas. Irmãos, chega da mesmice, chega de ser um crente que desde o tempo que você aceitou Jesus, você permanece ainda sendo da mesma forma, não tem dado frutos, não evangeliza, não prega, não lê a palavra, ainda é tímido. Irmãos, a Bíblia fala, os tímidos não entrarão no reino dos céus. Isso não é coisa de pastor, tá? Quem vos fala um dia foi tímido. Quem me conhece desde o início que eu cheguei na igreja, viu que eu mal falava com as pessoas. Hoje, para a graça e glória do Senhor, que não é para me enaltecer, porque o nome que deve ser enaltecido é o nome dele, hoje eu prego pela misericórdia. Hoje eu falo do amor dele por misericórdia. Porque eu me permiti deixar se tornar aquilo que ele quer que eu seja. Já não habita em mim a vontade de querer ser aquilo que eu era. Isso não faz mais parte da minha vida e não deve fazer parte da sua vida. Reflita sobre esse estudo, reflita sobre o que a palavra falou, reflita sobre os versículos. Você tem como voltar o vídeo e rever novamente. Passe adiante a pessoas que precisam saber o que é se revestir com a armadura de Deus. Busquemos crescer na graça, no entendimento, no conhecimento do Senhor. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, antes de tudo eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico e te bendigo pela rica oportunidade de mais uma vez propagar o teu evangelho, de mais uma vez falar da tua palavra, de mais uma vez poder sentir a tua presença, meu Pai. Visita meus irmãos que estarão assistindo esse vídeo, que o Senhor possa edificar, curar, libertar, transformar, edificar, fortalecer e abençoar todos aqueles que estão sendo atacados, seja na mente, no coração, seja onde for. O Senhor venha blindar, meu Pai, o Senhor venha proteger, mas que teus servos venham buscar refúgio na tua palavra, pois a tua palavra é viva, eficaz, ela é o escudo, ela é a espada, ela tem poder sobre todas as coisas. Pai, que possamos crer cada vez mais, que possamos cada vez mais buscarmos a tua santidade, buscarmos a tua presença, buscarmos, meu Pai, sermos parecidos com o Senhor. Aviva a tua obra, desperta o teu povo, que possamos cada vez mais dar frutos e fruto digno de arrependimento. Eu te louvo, te agradeço por essa rica oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consagração do Espírito Santo de Deus seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Precisamos dizer amém.